Olá, sejam bem-vindos mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje vamos falar sobre pesquisa em genética. Nossa convidada é a professora Janete Desidério, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal. Professora Janete, é um prazer recebê-la em nosso programa. O prazer é todo meu, Maíra. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando um pouco da nossa pesquisa em genética. Professora, falando dessa pesquisa em genética, dentro da faculdade de vocês, lá na Unesp em Jaboticabal, como que ela tem sido utilizada para aplicar para a área da agropecuária? Sim, a genética é uma ciência muito surpreendente e é muito bom estar envolvida nessa área e eu sou muito suspeita para falar de genética. Desde muito nova eu venho trabalhando nessa área com estágios e agora como professora atuando na área de genética, principalmente na genética molecular. Em Jaboticabal, nós temos os cursos de pós-graduação em genética e melhoramento animal e melhoramento de plantas, por ser uma faculdade de ciências agrárias. Então, nós temos ali os nossos agrônomos, né, zootecnistas, também os médicos veterinários e os biólogos, agora com o curso de ciências biológicas, que é noturno na nossa universidade. E nesses cursos de pós-graduação nós temos a atuação, então, de muitos alunos, seja da iniciação científica ou pós-graduandos, envolvido com a área de genética, tanto voltada para animal, quanto para vegetal, quanto para a saúde dos animais e até mesmo para o ambiente. E esse envolvimento que nós temos lá é mais voltado para a área de agrárias, então nós temos visando ali o foco, o melhoramento de plantas, diversas culturas como cana-de-açúcar, como milho, soja, algodão, amendoim. Nós temos também a parte animal, onde nós já tivemos inclusive a clonagem de um bovino ali na nossa faculdade. Então, a gente vê um desenvolvimento em várias áreas da pesquisa, com o envolvimento de técnicas da genética básica, da genética molecular e os nossos alunos envolvidos, né? Então, eles estão realmente procurando inovar cada vez mais na área de genética e aplicando isso de forma a ter um retorno para a sociedade, tanto na pecuária, visando, então, a identificação de genes importantes relacionados à produção animal, seja na produção de leite, na produção de carne, as aves com a produção de ovos, enfim, até mesmo com a piscicultura, que nós temos lá o nosso centro, e também a parte vegetal, que seria um melhoramento genético de plantas, né? Com a seleção de plantas assistidas por marcadores moleculares, sempre envolvendo as técnicas de ponta da genética. Professora, pensando nessa genética aplicada no nível de pensar um melhoramento, né, da agropecuária do Brasil, como que o mercado de trabalho ele tem absorvido esses profissionais com essa formação, uma vez que a palavra-chave tem sido a inovação na área da pesquisa? Como que essa pesquisa ela tem ido para a comunidade, né, para o mercado e se desenvolvendo além dos muros da universidade? Sim, Maíra, nós estamos ali como uma vitrine, né, com a formação dos recursos humanos nessa área de genética, onde a gente vê que nós realmente estamos formando profissionais para o mercado de trabalho, seja para as multinacionais que estão vendo os nossos alunos ali com bons olhos, buscando os nossos alunos ali com essa formação em melhoramento das grandes culturas, das culturas economicamente viáveis e também os laboratórios, né, das empresas, buscando esses alunos que têm essa formação em molecular, seja para o sequenciamento de grandes genomas, genoma animal, genoma bacteriano. Então, nós temos visto, sim, nossos alunos serem colocados no mercado de trabalho, nessas empresas, nos laboratórios de detecção de paternidade, detecção de doenças, seja também na área de medicina veterinária, com os animais, enfim, eles estão sendo colocados. E tem se estabelecido, professora, parceria entre empresas que buscam, de repente, um melhoramento, uma aplicabilidade em seu produto com a universidade, com a pesquisa
que a gente tem a expertise para desenvolver? Sim, a Unesp tem despertado para essa questão da parceria com as universidades, né? Através também do centro de inovação que a gente tem, e agora também as empresas vão procurar os profissionais dentro da universidade, e a gente procura também divulgar bastante a nossa pesquisa, não nos prendermos somente à publicação dos nossos artigos, mas também a divulgação do nosso trabalho. Isso tem chamado a atenção lá fora e tem trazido, sim, o interesse dessas empresas para a universidade. E as agências de fomento também têm viabilizado muito das pesquisas realizadas na universidade. Nós não podemos deixar de salientar isso, porque nós temos as fundações, nós temos a FAPESP, CNPq, CAPES, as empresas mesmo com parcerias, né, individuais, via a fundação que nós temos para gerenciar essas parcerias, esses projetos, e então eles estão apostando muito, sim. Nós temos recebido recursos. É uma área em crescimento, professora, podemos considerar dentro da universidade e também nesse vínculo com o mercado? Sem dúvida alguma. A genética, ela é surpreendente a cada instante. E é um dinamismo tremendo, né? Como aí a informática, que a cada momento está mudando. A genética não para, ela avança a cada instante, ela tem um futuro promissor. A gente diz que é uma ciência em potencial. Ela vai trazer muitas novidades ainda, seja na área humana, seja na área de ambiente, seja na agropecuária. E nesse sentido ela tem uma aplicabilidade no dia a dia das pessoas, que muitas vezes a gente nem reconhece, achando que é só alguma coisa de laboratório. Mas sobre essa aplicabilidade a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio a professora Janete Desidério da Unesp em Jaboticabal para falar sobre a pesquisa em genética. Uma das grandes perguntas que a gente faz quando se fala de genética é a sua aplicabilidade no dia a dia. E quem conversa com a gente sobre isso é o professor Manuel Vitor Lemos, também da Unesp em Jaboticabal, no quadro Ponto de Contato. A genética interfere em várias áreas de pesquisa na atualidade. Na parte relacionada com os seres humanos, visando a melhora de doenças, o diagnóstico delas com mais facilidade. Na parte agropecuária, a genética tem muito a ver com o melhoramento genético das espécies, sejam vegetais ou seja de animais. Então, com isso, nós conseguimos melhorar a produção agrícola do país. A Unesp, nas suas várias unidades, existem especialistas que estão envolvidos com esse processo de aplicação prática. E no caso nosso aqui de Jaboticabal, nós procuramos atender a comunidade de alunos que estudam aqui, envolvendo a parte relacionada com a produção agrícola, na agronomia, na zootecnia e na medicina veterinária. E na área da biologia, a gente também procura fazer uma inter-relação visando aprimoramento de conhecimentos que venham trazer essas interações com a parte agrícola envolvida. Eu e a professora Janete trabalhamos em conjunto envolvendo o controle biológico de pragas agrícolas. E nós temos a oportunidade de trabalhar com uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que produz uma toxina, que na verdade é uma proteína entomopatogênica que consegue eliminar algumas das pragas que causam os maiores prejuízos nas culturas agrícolas, né? Por exemplo, a soja, por exemplo, a cana-de-açúcar, por exemplo, o milho. Então, tem várias pragas que atacam esses cultivares e aí, através do emprego do controle biológico, a gente consegue eliminar sem poluir, sem causar impacto ambiental nenhum. Essa é a contribuição do nosso laboratório nessa linha de pesquisa. Professora Janete, pensando nessa pesquisa que você, junto com o professor Manuel, na Unesp Jaboticabal, desenvolve no nível dos micro-organismos, como que essa pesquisa tem sido aplicada, por exemplo, no controle de pragas, né, pensando na nossa agricultura? Sim, nós temos a adoção dos transgênicos
que todo mundo sabe que ainda é uma polêmica, mas é um caminho sem volta. É nessa área que eu atuo juntamente com o meu colega professor Manuel Vitor, que é o controle de pragas. Nós, então, trabalhamos com bactérias do solo, que faz parte aí da nossa biodiversidade, e são bactérias que produzem uma toxina que fazem o controle biológico. Então, nós temos um gene que codifica uma proteína, e essa proteína pode ser, então, aplicada ou como bioinseticida ou como através da engenharia genética, fazendo uma planta geneticamente modificada para o controle dos insetos pragas. Então, no momento em que uma lagarta vai se alimentar da planta para causar dano, ela vai encontrar essa proteína que antes não era produzida pela planta e pela genética, pela engenharia genética, foi introduzida artificialmente nessa planta, e essa lagarta, ao encontrar essa proteína, ela tem uma série de eventos, de um modo de ação dessa proteína no intestino da larva, paralisando o intestino da larva, e a larva morre e deixa de se alimentar, de causar dano à cultura. E a dengue também é um outro foco de vocês para combater a doença em meio a essas pesquisas de genética. Sim, porque nós temos uma diversidade muito grande quanto a essas bactérias do solo que produzem essas proteínas, e essas proteínas são específicas, tanto para insetos da ordem Lepidoptera, como díptero, como coleóptera. Então, nós temos ali na nossa coleção, nessa biodiversidade, bactérias que produzem essa proteína que poderiam estar controlando também o mosquito da dengue. E lá em Jaboticabal a gente tem as nossas linhagens bacterianas que nós utilizamos para a pulverização desse produto produzido por essas bactérias ali na nossa universidade mesmo. Para que o mosquito não chegue... Exatamente, para a gente livrar um pouco, juntamente, obviamente, com outros tipos de manejo desse mosquito. Um outro foco, professora, de aplicação da genética vem a ser em relação aos animais em extinção. Em que medida que a genética ela auxilia na extinção da nossa biodiversidade? Animais, né? Então, nós temos também a questão de preservar esses animais em extinção, onde a genética é aplicada pensando já na clonagem desses animais, né? E também na forma de guardar esse material, porque a gente sabe que o DNA é resistente ao longo dos anos, e para, então, no sentido de preservar, no sentido de colocar, ter meios de guardar um material de um animal em extinção, ou mesmo até pensar na clonagem desses animais. E como que funciona, professora, a regulamentação desses organismos geneticamente modificados? Então, a senhora comentou a questão do clone, sempre foi uma polêmica, continua sendo uma polêmica no país, em meio a toda a contribuição que a clonagem humana e animal, de repente, poderia ter. Em que medida que há essa regulamentação, como ela tem sido feita, para que dê continuidade às pesquisas? Isso, nós que trabalhamos com transgênicos, precisamos estar atento às regras, às normas regidas pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que regulamenta todo o projeto, toda a produção dos transgênicos, o desenvolvimento das pesquisas com transgênicos. E a gente tem normas tanto para regulamentar a área vegetal, quanto a área animal, quanto os micro-organismos. Então, há sim normas. O laboratório tem que ser montado adequadamente para se trabalhar com esses transgênicos, temos que respeitar os níveis de biossegurança, além de toda a questão da ética em se trabalhar com animais. Então é muito mais difícil as pesquisas caminharem com transgenia em animal do que com as plantas, né? Que a gente sabe que já há algum tempo nós temos várias liberações de eventos vegetais liberados. Por que a senhora acredita que há essa diferença em relação ao animal e ao vegetal?
Realmente nós temos que pensar no bem-estar animal, né? É uma vida ali, não que a planta não seja, mas a gente diz que a plantinha não sai correndo, né? Não grita, não chora, e a gente consegue trabalhar ali com as plantinhas numa casa de vegetação, com maior contenção, com maior regulamentação, com maior controle, é mais fácil controlar, podemos dizer. Mais fácil controlar, exatamente. E com os animais, toda essa questão, porque a gente sabe que a reprogramação genética que ocorre nessa transgenia, nessa inserção de genes, é uma questão bastante complicada e nós vamos ter, para conseguirmos um clone, um animal geneticamente modificado, muitos ali serão sacrificados ou de uma maneira ou de outra, ou vão nascer mortos, ou vão nascer com anomalias, porque a reprogramação genética é complicada nos animais. Professora, a gente havia comentado no primeiro bloco a importância da universidade estar envolvida em pesquisas. Neste bloco a gente exemplificou com algumas das pesquisas que vocês desenvolvem que a sociedade pode se beneficiar e vocês na Unesp em Jaboticabal fazem um curso de inverno todo ano para os interessados no tema se aprofundarem nessas questões, respeitando, lógico, os limites éticos do trabalho com a genética. E a gente faz a divulgação desse curso no nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre a pesquisa em genética na área de agropecuária. Nossa convidada é a professora Janete Desidério, da Unesp em Jaboticabal. Professora, terminamos o bloco falando do incentivo que a Unesp tem feito já há 10 anos, né, a 10ª edição, agora em julho de 2014, para aprofundar o debate em torno da genética. Eu gostaria que a senhora explicasse como que surgiu a ideia de promover esse curso de inverno relacionado à genética. Ok, Maíra. Esse curso de inverno em genética, então, como você disse, está na sua 10ª edição e para nós é um orgulho falar desse curso, porque ele é um curso montado, elaborado por alunos de pós-graduação, juntamente com seus orientadores, os seus supervisores, os docentes da universidade. Então, esse curso elaborado por esses pós-graduandos é como se fosse um treinamento para eles, porque eles montam desde o convite aos palestrantes, como ministrar o minicurso dentro do laboratório. Eles são os professores, sabe? Então, a gente organiza juntamente com eles, sugere as palestras, os temas. Esse curso, ele é composto de palestras e minicursos. Esses minicursos são práticas executadas nos diferentes laboratórios, tanto na área animal, vegetal, micro-organismo, quanto a área de medicina veterinária. Dentro da Unesp em Jaboticabal mesmo? Dentro da Unesp e da FCAV, nos seus diferentes laboratórios. Então, os alunos preparam esse curso, pela manhã serão ministradas as palestras e à tarde serão ministrados os minicursos. Os alunos, nós já estamos hoje com um número de 132 alunos inscritos, são alunos de graduação, de pós-graduação ou mesmo profissionais envolvidos com essa área. Vai ser realizado no final de julho. De 21 a 25 de julho. É uma semana toda de intensa atividade. De aprofundamento em relação na área aos da temas. genética, seja a genética básica, começando lá com uma palestra do que é a genética, quais suas aplicações, até passando pela proteômica, pela genômica, até chegando na bioinformática, que são ferramentas da informática aplicada à biologia. E neste ano, quem serão os convidados, professor? Alguns nomes a gente já pode antecipar para o nosso público. Exatamente. Nesse ano nós temos muitos convidados importantes, como, por exemplo, a doutora Carla Cristina Stropa, que é uma pós-doc lá do nosso departamento, o professor Aloysio Borém, da Universidade Federal de Viçosa, a professora Luciana Regitano, da Embrapa Pecuária. Nós vamos ter o José Maurício Barbante, que trabalha com a conservação de espécies em extinção, ameaçadas de extinção. Nós vamos ter uma palestrante que é da Singenta sobre a regulação de OGMs.
E vamos ter também a professora... OGM, só para quem não sabe, organismos geneticamente modificados. Exatamente. Como a professora doutora Margarete Capurro, da USP, que vai falar, inclusive, sobre os mosquitos transgênicos no controle da dengue, que é uma coisa muito importante, bastante interessante, e que a CTN-Bio já liberou esses mosquitos para controle da dengue. E, professora, qual tem sido a importância, fazendo um balanço desses 10 anos do curso, para promover cada vez maior as pesquisas na área e também chamando a atenção dos estudantes, principalmente de graduação, para a inovação, para a contribuição que as pesquisas na área têm dado para a sociedade? Exatamente. Isso desperta muito o interesse dos nossos alunos, né, principalmente os que vêm da graduação, porque além de conhecer a nossa faculdade, eles vão conhecer todos os cursos de pós-graduação, porque nós temos uma tarde de apresentação de pôsteres dos trabalhos que foram inscritos. Inclusive, esse ano, esses pôsteres, esses resumos vão fazer parte de uma edição de publicação da FATEC, que vai publicar os nossos resumos, que foram aceitos, assim como os cursos de pós-graduação farão pôsteres que serão colocados ali no centro de convenções para que os alunos visitem e observem quais são as linhas de pesquisa. E com isso despertando o interesse desses alunos para esses cursos de pós-graduação, onde a genética está implicada na maioria de suas pesquisas, e também despertando esse aluno para ele pensar no futuro da genética, inovando, o que ele poderia estar despertando o seu interesse para a inovação aplicando a genética. E essa troca tem sido fundamental entre docentes, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e os professores convidados que vêm de fora da Unesp. Isso, Maíra. Você sabe que é um momento bastante importante para a gente, porque cada um está na sua sala, com a sua pesquisa, e nesse momento há uma interação muito grande entre todas as áreas ali desenvolvidas dentro da Unesp, bem como dos alunos. Então, um pós-graduando do meu laboratório fazendo contato com um pós-graduando da medicina veterinária, de uma área que, né, tem tudo a ver, tem os seus pontos em comum e que muitas vezes nós não trocamos ideias, nós não conversamos. É um momento bastante importante, é uma semana muito produtiva. E a comunidade também, a gente fala muito dentro da academia em si, mas a comunidade também, interessados, podem se inscrever e participar do curso de inverno de vocês também. Com certeza, podem fazer as inscrições junto à FUNEP, que é a fundação que tem cuidado de toda a logística desses cursos que são oferecidos ao longo dos 10 anos e a quem a gente agradece muito. E através da FUNEP, então, esses alunos interessados podem ter todas as informações para se inscreverem no curso. Né, no site www.funep.org.br. Exatamente. E no site da faculdade também, né, fcav.unesp.br, também encontra as informações do curso. Professor, pensando... A senhora disse que os alunos que participam, a comunidade em si, também pode pensar no futuro da genética. Para a gente finalizar o programa, o que a senhora espera, né, para essa área a qual a senhora já tem se dedicado há tanto tempo? Olha, eu espero que realmente, não só na área de pecuária ou na área de agricultura, mas a genética tem um grande potencial na área médica, apesar de eu não atuar na área médica, na área da genética humana. E a gente tem visto muita novidade, e como não torcer para que a genética dê certo na cura de inúmeras doenças que nós não sabemos ainda, na cura do câncer, na medicina preventiva, na medicina personalizada, que hoje, por meio do genoma humano, de todo o conhecimento que a gente tem sobre os genes e tanto que ainda nos falta, né, decifrar do genoma humano, e pensar na cura dessas doenças, porque nós estamos vendo um avanço muito grande na agricultura. Eu acredito que a agricultura já está bem estabilizada quanto à aplicação da genética. Estamos também avançando na área animal. Uma coisa importante é a genética aplicada à sustentabilidade, ao ambiente, como cuidar do nosso ambiente, né, para que nossos filhos e netos tenham uma qualidade de vida
boa, né? Que possam ter coisas boas, um ar puro para respirar, um ambiente sem poluição. Então, a questão da biorremediação, onde a genética também está totalmente envolvida, e a questão da genética aplicada à saúde humana. E que a gente consiga, então, professora, ter esses avanços no futuro breve para a área, e gostaria de parabenizar pelo trabalho e que o curso, mais uma vez, seja um sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais como se desenvolve a pesquisa em genética, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.